Então, pessoal, hoje, né, quem quer operar crédito rural no Brasil tem que se ajustar a essas exigências do Banco Central, tá? E aderir a esse Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR. Então, hoje, esse SNCR são os bancos que operam crédito rural no Brasil, tá? Era uma carteira, pessoal, que era exclusiva de algumas instituições financeiras, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cooperativa de Crédito, alguns bancos regionais, porém, depois dessa crise, pessoal, eu tenho alunos do treinamento passado, funcionário do Banco Itaú. O Banco Itaú, para vocês terem uma ideia, com a MP do Agro, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar sobre o subsídio, né, que é o incentivo que o governo dá para os bancos operarem crédito rural. Ele era exclusivo para bancos oficiais e cooperativas de crédito. Então, hoje, por exemplo, Bradesco, Santander, eles vão poder receber incentivos do governo federal para trabalhar com crédito rural. Então, está mudando completamente e cada vez mais esse SNCR aí, ele está meio que se tornando uma FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos. Claro que nem todos os bancos eles têm interesse em operar uma carteira de crédito rural, por quê? Logística, de repente não tem estrutura, né, que a gente vai ver como que funciona para operar esse crédito rural aí no Brasil, como que esse banco tem que fazer. Então, esse SNCR aí são os bancos, tá, que operam crédito rural e eles estão subordinados a esse Banco Central do Brasil. Tá? Então, todos os bancos que querem operar uma carteira de crédito rural, eles vão ter que estar vinculados à SNCR, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural, ou seja, são os bancos que operam crédito rural. Então, pessoal, os bancos hoje, tá, para operar a crédito rural no Brasil, eles precisam comprovar a existência de um setor especializado representado por uma carteira de crédito, com estrutura, direção e regulamento próprio e com elementos capacitados. É aqui que é o nosso primeiro detalhe, tá? Então, existe lá o Sistema Nacional de Crédito Rural, que são os bancos que operam crédito rural, porém, para eles aderirem lá ao SNCR, né, com o Sistema Nacional de Crédito Rural, eles têm que comprovar uma capacidade técnica e gerencial de trabalhar com crédito rural. E aí, eu fui lá no MCR e trouxe aqui mastigadinho para vocês, tá? Então, hoje, se os bancos querem autorização para operar crédito rural no Brasil, ele não precisa, ele tem que ter, claro, uma equipe técnica para elaborar, para ajudar, né, a operacionalização disso, mas ele não precisa ter um quadro técnico dentro da instituição financeira. Então, de repente, um executivo de crédito rural, ele vai gerenciar. E aqui que entra o nosso serviço, né, de assistência técnica ou assessoramento técnico. Então, aqui, fazendo um reczinho lá, tá? Autorização para operar crédito rural. O banco, ele pode ter uma estrutura própria, mas a gente já viu, né, que nessa vibe de baixar custo, o mais caro é o quê? Mão de obra. Então, o banco, ele terceiriza essa responsabilidade. Ele pode operar crédito rural no Brasil, tendo uma pessoa do quadro técnico lá dessa instituição financeira que vai fazer a ponte entre os projetistas, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, esse assessoramento técnico para os bancos operarem crédito rural pode ser feito por funcionário do quadro próprio da instituição financeira, por outras pessoas jurídicas legalmente habilitadas, tá? E por órgãos públicos mediante convênio. Então, hoje, se o banco, por exemplo, o Banco Itaú, ele está entrando na vibe do crédito rural lá. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, o Banco Itaú vai operar Pronaf, para vocês terem uma ideia. Pronaf, o Banco Itaú vai operar, tá? Então, assim, o Banco Itaú ele não precisa ter um agrônomo em cada agência, não. Ele pode ter um setor específico que vai dar esse gerenciamento, esse acompanhamento para esses profissionais que vão fazer esse assessoramento técnico a nível de agência. E é aí que a gente entra, tá? Então, cada vez mais o banco tem lá um departamento técnico, porém, eles vão externar essas responsabilidades para esse assessoramento técnico para parceiros, que podem ser empresas privadas, né, que somos nós, e empresas públicas, nos casos, a Zemater da vida aí, né? Pessoal, o que tem percebido, tá? Algumas instituições financeiras permitem que a gente trabalhe como pessoa física, tá? Mas cada vez mais essa questão ela está sendo profissionalizada. Então, hoje os bancos, a grande maioria dos bancos, exigem que tenha uma pessoa jurídica para prestar esse serviço, tá? Quando eu falo prestar o serviço, pessoal, elaboração de projetos, fiscalizações de operação de crédito rural, vendas de produtos e serviços, né, que são os COBAN, os correspondentes bancários. Então, assim, existe um portfólio de produtos que a gente pode oferecer para essa instituição financeira, tá? Então, esse assessoramento técnico aí que eu falei para vocês, pode ser prestado por empresas privadas e empresas públicas lá. Porém,
As Emater da vida, né, pessoal? Não foi uma política pública, não foi uma questão de política pública. Os governos foram sucateando, e hoje, infelizmente, a Emater existem excelentes profissionais, mas não tem estrutura para atender os produtores rurais. Então, por isso que a assistência técnica particular cresceu muito, né? Porque não foi uma política pública de fortalecer as Emater a nível de estados aí. Então, hoje, infelizmente, existe um quadro top de profissionais extremamente capacitados, porém não tem veículos, não tem equipamento para prestar esse serviço para os produtores rurais, tá?